Certo, eu vou apresentar sobre o capítulo 1, que é, que é a perspectiva e experiência em Uddevalla, né, que é na fábrica da Volvo em Uddevalla. Aqui está a planta, essa aqui é a planta da fábrica da uma imagem da fábrica da Volvo em Uddevalla, que ela é bem próxima ao mar. Aqui mostra, como eu estava falando, sobre a Volvo em Uddevalla, e também temos a em Kalmar, porque essas duas fábricas também representam duas abordagens distintas na indústria automotiva, que é retratada nesse artigo. O que acontece sobre esse artigo, né? Ele quer retratar muito sobre o que essas empresas, né, essas fábricas, quer dizer, o que essas fábricas trouxeram, assim, né, de novo, de perspectiva e tudo mais. Muito porque também se fala muito sobre o toyotismo e tudo mais, e como ele pode ser tipo como se fosse o fim da história na produção, sendo que essas fábricas, né, da Volvo em Uddevalla e em Kalmar, elas trazem uma abordagem diferente, que praticamente foram feitas na mesma época, embora que as da Volvo meio que acabaram fechando, tudo mais, não deram certo, mas ela trouxe grandes ensinamentos e uma visão diferente, né, do toyotismo, que muitos se podem aprender tanto com um tanto com o outro, né? E sobre o toyotismo, o fim da história, a fábrica da Volvo de Vale desafia a ideia de que o toyotismo representa o fim da história da produção, introduzindo a abordagem da produção enriquecedora, que busca não apenas eficiência, mas também a satisfação e autonomia dos trabalhadores. Enquanto isso, Kalmar mantém uma estrutura mais convencional. Assim, a aplicação do toyotismo não é homogênea. O que acontece? No artigo, eles falam um pouco sobre isso, que a aplicação do toyotismo não é homogênea, e acabar sugerindo que a revolução da indústria automotiva pode ser mais especificada do que uma simples transição para o modelo Toyota. Já o projeto da fábrica de Uddevalla, o projeto da fábrica de Uddevalla da Volvo foi uma tentativa ambiciosa de definir os paradigmas tradicionais da produção automotiva, buscando afastar-se do modelo de montagem convencional. A fábrica introduziu uma abordagem inovadora baseada em princípios como a autonomia dos trabalhadores, longos ciclos de trabalho e uma estrutura organizacional mais horizontal. E o que acontece? Antigamente, né, tinha mais ou menos uns 700 trabalhadores em linha, para mais ou menos uns 48 pequenas equipes estacionadas paralelas, onde montavam os carros inteiros em ciclos de trabalho de aproximadamente 2 horas. Essa transição representou uma mudança significativa na visão horizontal do trabalho para uma organização descentralizada. Outro ponto sobre a trajetória da Volvo, que revela uma abordagem diversificada na busca por alternativas à produção em linha, refletindo a adaptação da empresa às condições de mercado e de trabalho em diferentes países. O estudo destaca a influência da cultura organizacional da Volvo, liderada por figuras como o CEO Per Guillermar, na promoção de novos conceitos de produção. No contexto sueco, marcado por altos níveis de emprego e uma força de trabalho estável, a Volvo enfrentou desafios de produção flexível e personalizada, levando à experimentação com diversas estratégias como a fábrica de Kalmar. A diversidade conceitual e organizacional nas fábricas da Volvo. As fábricas da Volvo se destacam pela diversidade de conceitos técnicos e organizacionais, sendo influenciadas pelas condições de mercado e trabalho em diferentes países. Os desafios na produção sueca e estratégia de inovação. Na Suécia, a Volvo enfrentou pressões no mercado de trabalho, impulsionando a busca por soluções inovadoras centradas no ser humano. A estratégia de avançar para segmentos de produtos de gama alta e exigente contribuiu para a necessidade de adaptação às diferentes demandas dos clientes. Outro ponto é a trajetória da Volvo em alternativas à linha de montagem. Exemplos como Kalmar e Uddevalla simbolizam a trajetória da Volvo na busca por alternativas de produção em linha. A fábrica de Uddevalla destacou-se por sua abordagem altamente paralelizada, construindo carros completos em equipes, resultando em flexibilidade, qualidade e redução de prazos de entrega. Outro ponto é sobre a aprendizado organizacional, que é meio como se fosse uma avaliação global do desempenho da fábrica da Volvo, representa uma imagem positiva, embora exista uma divergência entre os observadores. Robert Cole e Paul Adler questionaram as possibilidades de aprendizagem organizacional e desenvolvimento contínuo, argumentando que a produção enxuta é crucial para maximizar a aprendizagem. Ele desafia um modelo germânico escandinavo centrado no ser humano, defendendo a especialização e padronização das tarefas. Apesar das melhorias em Uddevalla, Adler e Cole expressam dúvidas sobre a implementação eficaz de mecanismos de melhoria em todos os grupos de trabalho.
Já outro ponto é sobre a política organizacional, né, que meio que explica um pouco sobre o fechamento, né, das fábricas de Kalmar e Udvala na Volvo, pois revela uma disputa interna entre as abordagens tradicionais e inovadoras na política organizacional da empresa. A administração inicialmente apoiou a inovação em Udvala, mas em tempos difíceis as visões mais tradicionais ganharam espaço, evidenciando uma dinâmica complexa na tomada de decisões. Paralelamente, conflitos semelhantes entre gestores com concepções distintas foram observados em outras partes da Volvo, com destaque para a presença de tensões internas na implementação de novos modelos de produção no âmbito sindical, a desconfiança na relação ao trabalho em grupo em Udvala, contrastando com métodos tradicionais, pode ser influenciada a decisão, resultando a interconexão entre a política organizacional e as dinâmicas sindicais. Agora um ponto interessante é a Renault e Volvo, né? Uma aliança meio que inicialmente envolve uma fusão impactando as decisões dentro da Volvo. Mesmo após a dissolução da parceria, a entrada da Renault fortaleceu as posições internacionais, a trajetória Kalmar e Udvala com os gestores da Renault, acreditando que as dificuldades econômicas da Volvo poderiam estar relacionadas aos novos conceitos de produção. As filosofias de organização do trabalho na Renault, centradas nas unidades elementares de trabalho, contrastam com a abordagem de Udvala, destacando divergências fundamentais. A aliança pode ter influenciado a Volvo a adaptar sua tecnologia de produção, mas as explicações nas culturas de produção tornaram-se evidentes durante o colapso da parceria. Pronto, outro ponto é a plano de seu ambiente. A congruência entre as organizações e seu ambiente é crucial. A aliança com a Renault e a fusão planeada influenciaram as decisões, destacando aspectos políticos e a luta entre diferentes ideias organizacionais. Fatores como desemprego se, se arrependeram da Suécia e a crise econômica também foi desenvolvida para o fechamento de fábricas como Udvala. O papel sindical dos sindicatos foi complexo na trajetória da Volvo. Enquanto os sindicatos locais em Udvala enfrentam desafios e críticas, o Sindicato Nacional Sueco mostrou dificuldades em lidar com o excesso de capacidade e conflitos de interesse entre as fábricas. A falta de um papel claro para o Sindicato Nacional reflete um dilema em uma organização democrática, destacando a necessidade de reexaminar mecanismos para implementar uma política de trabalho solidária. Este cenário contrasta com o compromisso histórico do sindicato com bons trabalhadores, evidenciando desafios na gestão sindical em situações de fechamento e excesso de capacidade. Agora sobre o futuro, né, a produção enxuta, a automação e produção do ser humano. Ao examinar as fábricas da Volvo, observamos uma diversidade de modelos de produção adaptados às diferentes condições de mercado. No Japão, por exemplo, tanto grandes e pequenas instalações como Takada Kogyo, produções séries limitadas para segmentos específicos, a produção enxuta, longe de ser uniforme, revela nuances, especialmente na Toyota, onde surge tendência de humanização do trabalho em novas fábricas, apesar das críticas sindicais. Surpreendentemente, a automação contínua não é uma resposta óbvia, com a mais recente fábrica da Toyota apresentando menos automação que sua antecessora. A produção enxuta, quando combinada com condições de trabalho desafiadoras, levanta uma preocupação macroeconômica, potencialmente sobrecarregando o setor público. Em meio a essas complexidades surge uma importância crescente da produção central do ser humano, tema a ser explorado subsequente. Aqui, falando um pouco sobre a Takada Gokyo, que meio que ela aprendeu, né, com a fábrica da Volvo e acabou se destaca sobre a tendência internacional abrangente na produção de carros, que é algo que a fábrica da Volvo de Udvala fazia, né? Porque ela era mais centrada tipo no cliente e tudo mais, que chegava lá e podia fazer várias personalizações no carro. Aí o que acontece aqui em Yokohama, parte da Nissan, com aproximadamente 1.000 funcionários permanentes e 300 temporadas, a Takai Kyoko, originalmente especializada em prensagem de estamparia, desenvolve seus próprios modelos de carro com design modernos, adquirindo chassis, motores e especificações de grandes empresas automobilísticas como a controladora Nissan. A empresa projeta carros exclusivos como Subaru, planejado para apenas 3 mil unidades totais, com uma produção diária de 18 carros em linha de montagem final eficiente. Este modelo de produção, caracterizado pela flexibilidade e competência dos trabalhadores, poderia representar uma aplicação produtiva para o modelo de produção de Udvala, modificando as linhas de montagem curtas e métodos artesanais, destacando-se pela eficiência na produção de automados altamente personalizados. Por fim, temos o trabalho, tecnologia e gestão na produção enxuta, que é a última parte do artigo, que ele traz um pouco sobre o conteúdo do trabalho e a organização sociotécnica, né? E destaca a importância do conteúdo do trabalho na tradição sociotécnica, enfocando no ciclo de trabalho
e autonomia dos grupos como valores, examina modelos de produção como o Lean japonês, que combinam ciclos curtos, padronização e envolvimento dos trabalhadores na melhoria dos procedimentos. Outro ponto é o Taylorismo democrático e desafio na organização do trabalho, que analisa o conceito de burocracia e aprendizagem no Lean, questionando sua aplicação em Odivala. Discute a divisão detalhada do trabalho no Kaizen e destaca a oportunidade do Taylorismo, ressaltando a necessidade de uma aprendizagem mais crítica para promover mudanças significativas. O ponto final é produção enxuta e sociedade, consequências macroeconômicas, aborda a explicação macroeconômica da produção enxuta, considerando a responsabilidade social, perda massiva de empregos e o impacto na competitividade global. Explora críticas à competição excessiva, destaca a necessidade de cooperação internacional para estabelecer padrões mínimos de cooperação social e ambiental. Enfatiza a importância de políticas que equilibrem a eficiência econômica com a sustentabilidade social.